Olá, bom dia a todos! Esse nosso momento, entendendo a comunicação espiritual com o livro dos médiuns, pretende que nós possamos conhecer um pouco mais da doutrina espírita e dos ensinamentos que são trazidos por essa obra básica, o livro dos médiuns. Esse vídeo irá falar sobre o capítulo 24, da identidade dos espíritos. Então, muitas vezes em comunicações vem a pergunta, mas quem é esse espírito que se comunica? E saber de fato quem é o espírito é uma das complicações do espiritismo. Afinal, você não tem um atestado, né, para garantir que seja aquele espírito. Mas por um outro lado, saber quem é o espírito comunicante não importa. O que importa é o teor da sua comunicação. Bom, então se o espírito diz que ele é, por exemplo, Chico Xavier, mas ele não diz coisas que seriam ditas por Chico Xavier, é claro que ele não é quem ele diz ser. Se, entretanto, ele diz coisas dignas do caráter de Chico Xavier, não importa se ele é Chico Xavier, porque teremos aproveitado todas as palavras que ele nos disse. Há uma classificação de espíritos, como todos nós conhecemos, espíritos inferiores, espíritos superiores, para ser mais abrangente. E quando os espíritos vão chegando à perfeição, todos eles acabam se enquadrando em classes. Então, mais ou menos, dizem as mesmas coisas porque têm as mesmas ideias. Por isso, não importa se de fato aquele espírito é quem ele diz ser, se, entretanto, aquilo que nos é dito é totalmente aproveitável. É importante ressaltar que o que atrai um espírito são as afinidades e não os nomes. Então, os espíritos atraem-se por suas afinidades de pensamento, por suas afinidades de caráter. Claro, a cautela é sempre necessária, para que não haja fascinação. Jesus Cristo se comunicou através de mim, médium, não é? Então, esses nomes, esses renomes, eles podem ser utilizados para propagar ideias que não são completamente verdadeiras, ideias desencontradas, como vimos no capítulo anterior da fascinação, a obsessão por fascinação. Agora, quando se trata de uma comunicação íntima, é claro que a pessoa encarnada vai precisar de fato saber se aquela comunicação é ou não advinda do seu ente querido que já faleceu. E para isso, ela vai observar linguagem, palavras que às vezes essa pessoa, quando encarnada, usava para se referir à família, não é? Além disso, fatos e citações particulares da vida íntima. Esse tipo de demonstração de identidade, ele não é nem necessário de requisição, né? A gente não precisa nem pedir. Aos poucos, o próprio espírito comunicante vai deixando essas marcas na comunicação, seja ela oral, né, falada, ou escrita. E assim, é possível identificar se o espírito se trata de verdade de quem ele diz ser. O importante, então, não é identificar a identidade do espírito, mas sim conseguir distinguir espíritos bons de espíritos maus. Bom, a gente deve, então, considerar esse espírito como uma pessoa que nos manda uma carta e a qual a gente não conhece, nós nunca vimos. Então, a gente precisa refletir o que a gente pensaria do caráter dessa pessoa através das coisas que ela diz. A linguagem dos espíritos, ela está sempre em relação com o grau de elevação que eles já têm. Bom, então o espírito superior, ele vai dizer unicamente coisas boas. Enquanto o espírito inferior, ele vai deixar demonstrar na sua fala marcas das paixões humanas que não são características de espíritos elevados. Os espíritos superiores, eles jamais vão se vangloriar de algo ou tampouco
incitar nas pessoas encarnadas paixões como o orgulho, como a vaidade. Então, espíritos bons, eles sempre vão despertar sentimentos bons. Além disso, os bons espíritos, eles nunca vão ordenar, você muda agora. Eles vão nos aconselhar. E quando eles não são ouvidos, eles se retiram. Eles simplesmente não se comunicam mais. É importante que a gente se lembre de que para julgar um espírito, assim como para julgar um homem, uma mulher encarnados, é preciso primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Porque muitas vezes nós julgamos o outro pelas nossas verdades, pelas nossas opiniões. É por isso que, em primeiro lugar, é preciso que nós saibamos nos julgar, para então podermos julgar a identidade ou a superioridade ou não de um espírito. Como todas as semanas, eu termino desejando que nessa semana nós sejamos um pouquinho melhores do que nós fomos na semana passada. Que cada dia nós possamos ser um pouquinho melhores do que no dia anterior, para que no fim dessa nossa longa jornada, nós todos terminemos mais entendidos da doutrina espírita, mas acima de tudo, melhores como seres humanos, como espíritos. Uma boa semana a todos.